Vamos lá, pessoal, chegou a hora da gente falar mais uma pílula de teoria geral do Estado. Estou aproveitando aqui dentro do carro, porque tempo é dinheiro, a gente não pode perder tempo. E hoje, a pílula de agora, nós vamos falar sobre formas de Estado, um conceito extremamente importante na teoria geral do Estado, porque as formas de Estado vão estabelecer para a gente como aqueles elementos do Estado se relacionam, como o elemento povo, o elemento território, o elemento ordem jurídica e o elemento soberania, como que eles vão se relacionar dentro do Estado. Então, quando a gente fala de fórmula de Estado, a gente pensa basicamente na estrutura do Estado e sobre a centralização do poder, se há ou se não há centralização de poder. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar forma de Estado, que é o conceito que nós vamos ver nessa pílula, da ideia de forma de governo e da ideia de sistema de governo. Quando a gente fala de forma de Estado, como eu disse para vocês, a gente está falando de estrutura estatal, de centralização de poder, de como o poder se divide internamente dentro do Estado. Por outro lado, quando a gente fala de forma de governo, a gente pensa em como o poder é adquirido e transmitido, como o poder se mantém, da relação entre o governante e a sociedade. E aí, basicamente, aqui a gente está falando de república e monarquia, por exemplo. E quando a gente fala de sistema de governo ou regime de governo, a gente vai falar basicamente das funções que exercem o poder executivo e a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. E essas duas questões, forma de governo e sistema de governo, são assuntos para uma próxima pílula, porque essa nós vamos falar de forma de Estado. E quando a gente fala em forma de Estado, a gente pode dividir o Estado em duas formas, grandes formas. O Estado unitário, que é aquele onde não há uma descentralização do poder, o poder é exercido de forma centralizada, e os estados compostos, que são aqueles onde há uma descentralização de poder, eu tenho mais de uma pessoa jurídica dentro da mesma estrutura exercendo o poder político. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o estado unitário. O estado unitário, como eu disse, ele é um estado centralizado. E esse Estado, eu vou ter uma única estrutura, uma única pessoa jurídica exercendo poder político. Então tem uma única fonte de poder concentrada no poder central. E esse Estado unitário, ele pode ser concentrado ou desconcentrado. Quando eu digo que o Estado unitário ele é concentrado, eu estou dizendo que, além da estrutura central de poder, eu vou ter outros órgãos que vão exercer funções administrativas, umas divisões administrativas. Concentrado não tem nem divisão administrativa no concentrado. Então, concentra aqui. O Estado unitário concentrado, além de ser centralizado o poder, eu não tenho divisões administrativas, repartições dentro do Estado. É algo muito difícil de se imaginar hoje em estados maiores. A gente consegue enxergar um Estado centralizado, concentrado, por exemplo, em algumas ilhas do Pacífico, que são tão pequenas que nem demandam divisões internas em cidades, em regiões, por exemplo. E os estados unitários desconcentrados são aqueles onde eu tenho divisões internas, não de poder, mas de funções administrativas. E aí nós vamos ter, por exemplo, a França, a Itália, o Uruguai, o Chile. Todos são exemplos de Estado unitário, onde eu vou ter divisões internas administrativas. O Estado unitário desconcentrado, que é isso que eu disse, ele pode ser um Estado regional ou um Estado autonômico. Estado regional ele é dividido em regiões, mas essa região ela não possui poder, competência, nem para escolher o seu próprio governante, nem para escolher o seu próprio estatuto, como por exemplo na França. A França é um estado regional, onde as regiões francesas são administradas por prefeitos, né? E esses prefeitos são escolhidos pelo poder central. Diferentemente do Estado autonômico, que continua sendo um Estado unitário, portanto centralizado, mas que as regiões no Estado autonômico, elas possuem
elas possuem uma certa autonomia para elaborarem o seu estatuto, e aí nesse caso o estatuto precisa ser submetido ao poder central, e para escolher seus próprios governantes. É o caso, por exemplo, da Espanha, onde eu tenho as regiões como a Catalunha, o País Bascos, em que eles elaboram o seu estatuto, o poder central aprova esse estatuto e eles podem escolher os seus governantes, beleza? Então o Estado unitário são esses dois modelos importantes para nós, três, né? O Estado unitário simples, que além de centralizado é concentrado, e o Estado unitário composto, que vai poder ser o regional ou autonômico. E nos interessa muito mais, até por causa da nossa realidade de Brasil, os estados compostos. E os estados compostos são aqueles que nós vamos ter uma descentralização interna do poder político. Nós vamos ter a possibilidade de mais de uma pessoa, de maneira sobreposta, elaborarem leis. E aí nós vamos ter lá nos estados compostos as uniões reais, que dizem respeito a regimes monárquicos, como, por exemplo, tenho a União Real lá no Reino Unido da Grã-Bretanha, entre Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, e as federações, que é o objeto principal do nosso estudo aqui. Então, a federação, que é o que mais nos interessa, vem a ser a união indissolúvel de entes federados dotados de autonomia. Então, federação é uma união indissolúvel, portanto é proibida a secessão, de entes federados, pessoas jurídicas, e cada uma dessas pessoas são dotadas de autonomia. Federação é o modelo mais famoso de Estado composto, e ele é importante para nós, e a primeira coisa que nós temos que focar é nessa ideia de autonomia. Vejam, tem um único Estado, um Estado federal, o Brasil, os Estados Unidos, e esse Estado se divide internamente. E essa divisão interna cria novas entidades, novas pessoas jurídicas dotadas de autonomia. Vejam, o Estado federal ele possui soberania e os entes federados possuem autonomia. E o que vem a ser autonomia? A autonomia é um conjunto de 4 capacidades. Capacidade de auto-organização, por meio de suas constituições estaduais, de autolegislação, de fazer suas próprias leis, de auto-administração e de autogoverno. Beleza? Então a federação ela é um tipo de Estado composto. E nesse tipo de Estado composto, na federação, nós vamos ter uma entidade que vai exercer atribuição interna em todo o território nacional, que nós chamamos de União, e teremos outras entidades que vão exercer suas atribuições de maneira regional ou local, os entes federados. Que no caso do Brasil, nós vamos ter os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza? Então, a ideia de federação basicamente é essa. A federação surgiu lá nos Estados Unidos e nós vamos ter 2 maneiras de se formar uma federação. A federação por agregação, que é aquela que deu lá nos Estados Unidos, onde tinham 13 colônias, 13 estados independentes, soberanos, que decidiram abrir mão da sua soberania para formar um único estado. Então tem uma relação de fora para dentro, uma relação centrípeta. Então, federação por agregação, mas nós podemos ter também uma federação por desagregação, que é o modelo brasileiro, onde eu tinha um Estado unitário e esse Estado unitário resolve se descentralizar, criando outros entes federados. Então, quanto à formação, a federação pode ser por agregação ou por desagregação. E para terminar, 2 informações, 3. A primeira delas são as características essenciais do federalismo, do Estado federal. Quais são elas? Nós temos 3 características. A primeira delas é a existência de uma Constituição. O Estado federal tem que ter uma Constituição e essa Constituição vai estabelecer que é uma união indissolúvel e vai estabelecer uma repartição de competências. Vai dizer o que a União deve fazer, o que os entes federados devem fazer. A segunda característica é a auto-organização dos entes federados. Cada ente federado tem que ser dotado de autonomia para se auto-organizar. E a terceira característica é a existência de um Senado, um órgão no qual os entes federados vão participar da formação da vontade geral. Então, no Senado brasileiro, por exemplo, estão os representantes dos estados. Então, 3 características essenciais do federalismo. Uma Constituição
estabelecendo o regime de competências, a capacidade de auto-organização dos entes federados e a existência de um órgão que vai receber as vontades, que vai decidir qual é a vontade dos entes federados. E temos também as características de manutenção. Depois de formada uma federação, para ela se manter, são necessárias duas características. A primeira é a existência de um órgão de controle, que vai estabelecer que aquelas constituições, que aquelas atribuições são respeitadas ou não. No caso do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. E a segunda é a possibilidade de intervenção federal. Para terminar essa pílula, que já está um pouco longa, nós temos que lembrar das diferenças entre federação e confederação. A federação é a união indissolúvel de entes federados dotados de autonomia. Então, na federação tem um único ente federado e esse ente se divide, se descentraliza para outras pessoas exercerem função política. Enquanto que na confederação eu tenho a união de estados soberanos ligados por um tratado. E esses estados ligados por um tratado se admite a secessão, portanto, porque são entes soberanos. Federação, um único ente soberano. Confederação, vários entes soberanos. Federação, união indissolúvel. Confederação, é permitida a secessão. Federação, ligados por uma Constituição. Confederação, ligados por um tratado. E até a próxima!